Nós estamos mais uma vez em conversa com Armindo Miranda, no caso, membro da Comissão Política do PCP. Lembro bem que fizemos uma entrevista aqui há um ano, não foi? Sim, lá para os lados de Camões. E precisamente para os lados de Camões. E na altura havia um tema concreto que hoje será outro, obrigatoriamente. Haverá mais do que um tema, mas aquilo de partida tem a ver com aquilo que é a demonstração da capacidade organizativa do PC, não há ninguém que se atreva a dizer que não é verdade, e que é a demonstração da influência que o PC consegue ter, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista cultural e recreativo. A Festa do Avante. A Festa do Avante direi, não pode ser considerado um evento partidário, nem um evento político, é um evento cultural, com um forte componente política e, obviamente, não esconde, que é do Partido Comunista Português, o que é positivo, não há razão para nos escondermos, estamos em democracia, no caso, e, curiosamente, há sempre uma tentativa para conseguir, para tentar, enfim, fazer desaparecer a Festa do Avante. Desta vez tem a ver com o confinamento. Então explico-me porque é que o Partido Comunista Português, com confinamento ou sem confinamento, decidiu continuar com a Festa do Avante, com os meus parabéns, sinceramente. Nós, quando apareceu o surto epidémico, com a força que apareceu e se desenvolveu, especialmente quando foi o estado de emergência, primeiro entanto, mas já no segundo estado de emergência, em que nós nos abstivemos no primeiro e votámos contra no segundo, porque já nos havia indicações claras de que nós estávamos a ser convidados mais tarde, mais um mês depois, 3 semanas depois, fomos convidados de forma clara e direta, digamos, por pessoas ligadas a outros partidos, mas por forma indireta pelos empresários, grandes empresários, nomeadamente o Presidente da CIP. E de forma indireta porquê? Porque aquilo que colocaram na ordem do dia era a necessidade de, durante 2 anos, diziam uns, outros diziam 1 ano e meio, os partidos políticos se resignarem à sua ação política ao Parlamento, não virem para a rua, nem desenvolverem ações de rua, exatamente com receio do vírus, e que durante esse tempo se aproveitasse exatamente esse trabalho para questionar se os direitos dos trabalhadores, considerados na Constituição da República e nos contratos coletivos de trabalho negociados entre os trabalhadores e os órgãos representativos dos trabalhadores e os órgãos representativos do patronato, esses direitos não deviam também fazerem um interregno durante esses 2 anos. Espécie de ditadurazinha, não é? Sim, sim. Vamos interromper aqui a Constituição da República durante 1 ano e meio, 2 anos. Lá, naturalmente, que nós começámos a ver o que é que estava no bojo no fundo, como sempre, tratava-se do grande capital potenciar, aproveitar e potenciar uma situação difícil a que se estava a viver no país e os trabalhadores para abocanhar mais alguma coisa daquilo de que foi destituído com o 25 de Abril e com as conquistas que seguiram com a luta dos trabalhadores e do PCP. E se vimos isso, decidimos, não é por aí que vamos. Muito bem. E decidimos por isso que não colocarmos-nos na situação em que os trabalhadores estão a ser diminuídos nos seus salários. Em alguns casos, na totalidade, porque estão a ser despedidos. Noutros, uma parte significativa, porque através da layoff. Numa altura em que a pobreza se cresce, a miséria cresce, as desigualdades crescem no nosso país, o PCP estava a ser convidado para um confinamento na Assembleia da República e em casa. E vimos, não, este não é o PCP é outra coisa. E decidimos por isso, de acordo, respeitando os conselhos da Direção-Geral de Saúde, com a nossa atitude responsável, outra coisa não é, seria de esperar, naturalmente que fomos criando condições para que os trabalhadores, mesmo naquelas condições tão difíceis, dissessem, não, nós temos direitos, queremos continuar com eles e vamos lutar por eles. E assim veio o 1º de Maio. Porrada em cima do PCP, porque com tudo aquilo que se lembra. Nós estivemos lá e achamos uma organização espantosa. Certo. Onde aquilo foi a CGTP, certo, mas naturalmente com o apoio
grande do PCP, como é natural. Depois veio o comício de 7 de junho, lá em cima no Parque Eduardo VII. Porrada. Então, na véspera, o Primeiro-Ministro estava a dar uma entrevista a 2 jornalistas da TVI e no final um dos jornalistas disse: então, já agora que está cá, diga. Então, como é que vocês aceitam e autorizam um comício nestas condições do PCP que se vai realizar amanhã no recinto do Parque Eduardo VII? E o Primeiro-Ministro, e bem, disse: não temos que autorizar. O que temos que exigir é que eles cumpram as regras que a Direção-Geral de Saúde coloca. E se eles cumprirem, qual é o problema? A liberdade política e a ação política não está interrompida. E foi a resposta do Primeiro-Ministro. E bem, mas pronto, depois do comício feito, claro, o ambiente era outro. Não, o PCP, grande responsabilidade, grande capacidade de organização, mesmo no final, não tiveram a fazer molhos, nem grupos, nada, saíram todos por forma a não criarem dificuldades, naturalmente, e terem em conta as regras da Direção-Geral de Saúde. Bem, e veio a festa. Momentos da festa, precisamente. Veio a festa. E claro, de novo, a festa do Avante. Não. Há tantos anos, é como você disse, há tantos anos, todos os anos arranjam uma, não é? Mas há tantos anos que tentam que a festa do Avante não é como dizem por causa do dinheiro, os lucros que o partido vai lá ter. Nós dizemos, naturalmente, que aquilo dá lucro ao PCP e precisamos muito daquele dinheiro. Mas não é isso que está em causa. Aquilo que os preocupa é o facto da festa do Avante ter um poder de atração muito, muito grande, nomeadamente nos jovens. Há muitos jovens que entram para lá sem qualquer opinião política, vão lá para aproveitar os concertos e vêm de lá já com alguma opinião política, mesmo que não seja favorável ao PCP, mas com alguma opinião política. Porque participam nos debates, participam, um ou outro concerto tem música de intervenção, pronto, aquilo acaba por ser uma grande ação de massas. E isto é que os preocupa, vir lá tanta gente motivada e já alterada. Uma rapariga de 18 anos, há 2 anos, a quem eu tinha convencido para ir à festa pela primeira vez, ela depois convenceu também os pais a ir, não são da JCP, nem eles do partido, mas uns dias depois apareceu no Vitória a ver se podia falar comigo. E os camarões, não pode, está lá em cima, é só dizer-me para descer. Ai, mas me incomoda. Não, quero falar com ele. Então desci. Queria-me dar 2 beijos de agradecimento, muito agradecimento, porque era outra. Olha, eu fui para a festa de uma forma e vim de lá outra. Agora estou a precisar que me dê a informação sobre o PCP, informação sobre a atividade política. Vi lá numa exposição que vocês têm heróis do fascismo, eu não sei de nada, ou pessoas que morreram, sim, ou pessoas que foram assassinadas a tiro. Ai, mas eu quero saber. Ou seja, é disto que eles têm medo. A capacidade de transformador. E por isso nós vimos, está bem, nós analisámos tudo e só decidimos realizar a festa depois de reunir com a Direção-Geral de Saúde, a quem apresentámos um plano para a festa, com uma festa substancialmente diferente das outras festas, mas só depois. Eles fizeram propostas de alteração, acrescentos, e naturalmente nós comprometemos a cumprir com todas as regras que foram e a que ainda vamos ter, porque vamos ter mais reuniões com eles, a cumprir com todas as regras sanitárias da festa do Avante. É importante para aqueles que conhecem a festa que lhe dê só 2 exemplos. Sim, como é que aquilo vai funcionar. Isso é a pergunta que ia fazer. Palco também. 25 de Abril, certo. Que é aquele palco grande de onde vão os artistas mais consagrados, não é bem isso, mas pronto, que nós consideramos que têm condições e que devem estar lá. Normalmente o palco 25 de Abril termina naquela rua, aquela avenida que circunda o palco 25 de Abril. Este ano não vai terminar aí. Na descida, aquela descida que vai diretamente ao palco 25 de Abril, metade da descida é ocupada com lugares para o palco 25 de Abril. Todas aquelas organizações que costumavam fixar-se ali, organizações de partido com as suas respectivas coisas lá dos seus locais, tudo, sobem, vão para outro espaço
para permitir que aquele espaço todo seja ocupado. Como? Com um lugar marcado. Muito bem. Marcado não é para o Manel, vais para ali, está ali o teu nome, não, mas identificado que ninguém pode estar com 1,5 m, a mais de 1,5 m, e temos, claro, camaradas com essa tarefa, com um senso político, naturalmente, para indicar, olha, Aqui assim não dá, olha que é ali. E todos os que estarão a assistir ao espetáculo no palco 25 de Abril e nos outros 2 palcos que vamos ter na festa, terão exatamente estas condições. Mesmo nas filas para os restaurantes, a mesma coisa. 1,5 m, e não vão precisar de levar o tabuleiro, depois escolher o talher. Não. Compram a refeição, chegam e é-lhes entregue algo, não é? Com tudo. É só agarrar naquela caixa e ir para a mesa, não é? Está tudo organizado dentro de uma caixa? Sim. Aonde a refeição e depois guardanapos na mesa onde estão equipas permanentes que não deixam sentar ninguém enquanto não for limpo, cada vez que há alguém que se levanta. São exemplos de organização. De maneira que nós, temos todas as condições para que a nossa festa continue a ser o maior evento político-cultural do país, como referiu, que tenha um êxito político grande. Continuaremos a ter, naturalmente, um grande comício no palco 25 de Abril naquelas condições. Nós, a seguir à festa, temos tarefas importantes no plano nacional. Temos as eleições para Presidente da República, temos o nosso congresso no final de novembro, temos que começar a preparar as eleições autárquicas do ano que vem e, naturalmente, temos a luta dos trabalhadores que vai ter que, no final de setembro, início de outubro, atingir níveis superiores de acordo com a situação de cada setor. Logo estamos a precisar de um grande comício na festa. Estamos a precisar mesmo de um grande comício na festa e, naturalmente, que iremos ter esse comício. É óbvio. Já agora, eu nunca fui do Partido Comunista Português, diga-se de passagem, embora tenha tido muitas atividades onde estive com camaradas do Partido, antes e depois do 25 de Abril, com camaradas do Partido Comunista, e sempre achei que a festa do Avante é um exemplo simplesmente espantoso de organização e de capacidade de demonstração daquilo que é positivo e progressista, não só em Portugal como no resto do mundo. Eu gostaria que fizesse aqui uma homenagem àquele que foi o grande organizador durante muitos anos desta parcela da festa do Avante. Se quiser dizer qualquer coisa, eu gostaria muito. Está-se a referir ao meu camarada Ruben Carvalho. Precisamente. Certo. O Ruben Carvalho teve uma importância muito, muito, muito grande, porque organizou durante vários anos, a partir da sua vastíssima cultura musical, todos os géneros, organizou como tarefa do partido aquela que é uma das componentes centrais da festa, que são os espetáculos. E que o fez com uma mestria enorme, um brilho. Incrível. Há um jornalista, David qualquer coisa Ferreira, que de manhã é um especialista em música, não é? E então tem sempre um programazinho onde fala de música. Então dedicou durante 2 programas à festa do Avante, mas na figura de Ruben Carvalho, não é? E foi de uma... Até disse coisas que eu desconhecia, também não tinha que conhecer tudo acerca de Ruben Carvalho. Quando o Ruben Carvalho foi candidato à Câmara de Lisboa, eu referia a ele convidava-me sempre antes para votar na CDU. Eu dizia, não é um voto certo, não é? Não é um voto certo, é um voto... voto útil. Isso é um voto inútil, não é? E então ele dizia, jornalista, quando eu fui candidato, telefonou-lhe, Ruben, olha, quero-te dar uma novidade. Decidi que desta vez vou votar inútil. O quê? Vou votar em ti para a Câmara de Lisboa. De maneira que, sim, o Ruben merece essa homenagem. Claro, ele desempenhou esta tarefa com toda a simplicidade que os militantes comunistas o fazem. É uma tarefa do partido, muito bem, nós fazemos-la, não é? Mas, sem dúvida, que merece essa homenagem e fazê-la aqui é justíssimo,
porque deu uma contribuição muito, muito grande, mesmo na primeira festa Avante, quando aquilo foi muito difícil, porque chegaram por bombas cá fora, próximo da festa, pronto. De maneira que, homenagem, sim. E já agora, saltando para um outro campo, e a zona internacional da Festa do Avante vai continuar, não vai? Sim. Muito bem. Diferente. Nós chamamos nós o espaço internacional, a cidade, há quem chame cidade internacional. Pronto. Agora, assim vai. Com mais dificuldades por parte de alguns partidos, nomeadamente aqueles que estão com problemas grandes de sair dos seus países, não é? Temos o trabalho da organização e de implantação, temos uma equipa só a trabalhar para isso, com algum atraso, mas vamos recuperar exatamente devido à indefinição de alguns países. Alguns partidos comunistas e partidos revolucionários e progressistas que poderão estar ou não na nossa festa. Mas temos já como adquirido... Que vai haver. Sim, o número é já suficiente para dizermos que há uma presença muito grande. Portanto, a cidade internacional manter-se-á. Sim, há partidos que estão a fazer uma ginástica enorme, de avião para ali, depois dali para ali, depois para o outro lado, mas que para estarem na nossa... Concretamente, o Partido Comunista da China vai estar presente, no caso? Sim, claro. A dúvida é se mantém com o mesmo nível de participação que tem tido, não é? Claro. Eles têm sempre, nos últimos anos, têm uma participação muito diversificada, um espaço enorme, que sai até da cidade internacional para uma parte de baixo da cidade internacional, para o restaurante, que é um restaurante grande, chinês, não é? Sim. Muito apreciado. Pronto, se calhar vamos ver ainda, estamos a ver com eles se conseguem manter essa sua presença total. Agora, a presença sim. Eu, como um antigo ex-maoísta que sou, no caso, tenho sempre um certo prazer em lá ver. Esta já não é bem a China dessa altura. Já não é. Mas... é chamada um país, dois regimes, no caso. Mas é muito interessante. Eu estive na China há 2 anos e achei aquilo muito mais interessante do que para aí anda a ser dito, diga-se passagem, e merece esta citaçãozita também. E para além da questão da componente cultural e da componente musical e da componente internacional, culturalmente, que mais atividades aqui iremos ter? Vai haver teatro como dantes? Vai haver teatro. Vai haver também uma feira do livro, feira da música? Sim, a feira do livro, só que o teatro vai ter que respeitar as regras. As regras, claro. Temos uma equipa de camaradas já para... Só têm essa tarefa. Eu chamo-lhes arrumadores, eles não gostam nada, não sou arrumador. Mas era aquilo da nossa chavalice, né? Olha, o arrumador e tal. Pá. Mas com camaradas com essa tarefa para organizar as coisas bem, por forma a garantir as regras de distanciamento. Vai haver cinema, não é? Cinema avante, também na mesma forma, continuando a dar oportunidade a que realizadores de curtas-metragens possam aparecer lá, falar do seu trabalho. Vai haver a Feira do Livro, como referiu, a exposição, uma exposição grande no espaço central da nossa festa. Não, preferia não se não estiver de acordo. Não sei, estava aqui a hesitar, mas... Fica para a próxima, Sim. Pronto, mas é uma exposição, como costumamos ter sempre, com informação, com qualidade. Os visitantes da festa vão continuar a ter isso. E vamos continuar a ter aquela coisa que ganhou uma importância enorme para a criançada, não só para a criançada, mas também para a criançada, que é as questões da física, da química, com experiências feitas por cientistas, não é? E que todas as crianças gostam naturalmente, e eles próprios fazem, não é? E é uma forma de ensinar e de preparar e ver que algumas coisas que vêm na televisão ou até em filmes não é assim tão difícil de fazer, eles próprios podem fazer em casa, que é o pavilhão da ciência, não é? É o pavilhão da ciência que vamos continuar. Muito bem. E portanto, largando agora temporariamente que seja a Festa do Avante, vou-lhe pôr uma outra questão que tem a ver com todas as componentes políticas onde o Partido Comunista, como disse há pouco, vai ter que estar presente. E houve aqui há uns dias um desafio do Primeiro-Ministro, António Costa, que foi o Secretário-Geral do Partido Socialista também,
e levantou a questão de continuar a haver um acordo à esquerda e deixar cair a história dos gambuzinos. Não sei se vai haver ou não, os gambuzinos no meio deste sarilho, mas qual é a posição do Partido Comunista em relação a esta possibilidade de haver um segundo acordo então, à volta do orçamento de Estado? Deixe que comece por referir um aspecto importante. Claro. É de alguma responsabilidade o que vou dizer, mas digo, se o António Costa tivesse muito interessado num novo acordo com o PCP, com outros partidos à esquerda, nomeadamente com o PCP, não fazia o desafio na Assembleia da República e publicamente. Tomava medidas, marcar reuniões específicas entre o PS e o PCP, não é? Para ver, limar as primeiras arestas, ver até onde é que podemos ir nesta parte, de onde é que vamos pôr já de parte aquilo que nos divide muito. Pontos, não vale a pena. Está bem, aqui vamos ver aquilo de onde há acordo e vamos ver depois de onde se calhar é possível. E tinha trabalhado connosco desta forma, não é? Porque é assim que se faz. Quando se quer trabalhar de forma séria e com vista a um objetivo. Foi assim que fez, da outra vez. Pronto. Tirando esta parte, mas que é muito importante, o que é que isto cheirou a muita gente? É uma tentativa de entalar o Partido Comunista Português. O Bloco, mas de entalá-los. Ou seja, se vocês aceitarem, muito bem. Fui eu que vos trouxe. Não. Se vocês não aceitarem, vão pagar a fatura nos votos e quando houver eleições. Isto não se faz de forma séria, não se faz. Não é? Agora, qual é o nosso ponto de vista em relação, e respondendo à questão concreta que me colocou? Tudo depende daquilo que um governo, futuro governo, eu diria um governo de gente séria, gente séria na forma de estar na política e no exercício da política, no exercício do poder. É gente séria nesse campo. Tudo depende daquilo que um governo de gente séria faça e queira fazer. Vamos a alguns exemplos. Nós temos problemas muito grandes com o déficit o déficit alimentar. Problemas muito grandes com o déficit energético. Só para situar estes dois. Claro que isto faz parte depois de um projeto, de um outro déficit muito, muito, muito maior, que é o déficit da produção nacional. Ora, se o governo do PS, ou o futuro governo do Partido Socialista, estiver interessado em gastar os tais milhões que dizem que vão vir, veremos quando é que vem e se vem. Isso vem. Mas pronto, vamos acreditar que sim, que vem. Se estiverem disponíveis para aplicar esse dinheiro, essas verbas, num projeto de desenvolvimento económico que tenha como base essencial o aumento da produção nacional, de forma a substituir importações que hoje fazemos por produção nacional e por produtos nossos. Se tiver como base essencial sermos autossuficientes na soberania alimentar, temos condições para o ser. Não estou a dizer que tudo podemos ter condições para produzir tudo logo, 1 ano, 2 anos, 3. Não, nós estamos a importar 70% dos cereais. Isto devia ser considerado um escândalo nacional. Quando nós temos terrenos propícios ao abandono e muitos deles estão a ser ocupados com o olival intensivo que estão a dar cabo desses terrenos de água no Alentejo. Mas continuamos a ter, em várias partes do país, condições para produzir os cereais para o nosso país. Nós estamos a importar 70% do peixe que consumimos. Então não é uma vergonha nacional? Com a zona exclusiva que temos, estarmos a importar peixe do estrangeiro? Temos um déficit energético. Ora bem, se o governo do PS, se o António Costa e o seu governo estiverem disponíveis para deslocar para aqui parte significativa daquelas verbas, então está bem. Nós temos propostas em cada região, no contexto do Plano de Desenvolvimento Regional, avançamos com projetos de desenvolvimento, no contexto do Plano de Desenvolvimento Nacional, avançamos com projetos de desenvolvimento regional
para potenciar todas as riquezas a nível de cada região, fixando aí a mão de obra, nomeadamente qualificada e do ponto de vista académico. Não tenha que vir para o litoral à procura de emprego e de trabalho. Isso tem todo o nosso apoio. Se a perspectiva for esta, sim, o PCP não terá dificuldade nenhuma em fazer, não tem que ser escrito. O importante é que... É que o curso exista, não é? É, que exista, vamos embora. É isto. Agora, temos preocupações, porque o Governo encomendou um trabalho, do Costa estudo, e Silva. aquele senhor, o Costa e Silva. Costa e Silva escreveu 130 páginas, de 32, para aí. E não conseguiu, nessas 130 e tal páginas, falar da componente determinante, segundo o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, não conseguiu arranjar nem uma palavrinha para referir a componente determinante do crescimento económico do país, que é valorizar o trabalho e os trabalhadores. Precisamente. Ou seja, aquilo que o INE nos veio dizer, o ano passado e há 2 anos, mas em 2019, foi o crescimento, antes da pandemia, o crescimento económico não se deve às exportações, embora também tenham ajudado. O que se deve é ao facto de as famílias terem tido mais poder de compra, terem consumido mais e, como consumiram mais, criaram condições para dinamizar o mercado interno. Os empresários, nomeadamente os pequenos empresários, tiveram necessidade de ir comprar mais coisas, as fábricas produziram mais, mas tudo isto resulta de quê? Do facto de se ter valorizado o trabalho dos trabalhadores. Precisamente. Sei lá, as pessoas que gastavam 70 euros no passo social e que passaram a gastar 20 ou 30. Claro, não foi um aumento salarial, mas foi uma contribuição importantíssima. Sem dúvida. Os livros escolares grátis. É evidente que tudo isto somado fez com que aumentasse o poder de compra das famílias, aumentassem os salários e avançassem. Ora, se eles vão com toda a pompa e circunstância, apresentaram, creio que foi anteontem, há 3 dias desse programa, o Costa e Silva não falou nas 130 páginas. E na apresentação do programa, o Governo passou em branco também. Ou seja, o trabalho e os trabalhadores, componente essencial, não consta, nem é componente importante para isto. Com este acelerar das novas tecnologias na atividade económica, há uma quantidade significativa de postos de trabalho que se arriscam a perder. E, portanto, a questão aqui, além do que está a dizer bem, é saber como é que as empresas estão disponíveis para reduzir os horários de trabalho, para criar postos de trabalho através da redução dos horários de trabalho e, para combater a pandemia, nada como diversificar as horas de entrada e saída dos trabalhadores, porque é a única forma que existe de impedir que os transportes estejam completamente pesadas duas vezes por dia, não é? Sim, é uma coisa incrível, acho eu. Sim. Acho eu, não é? Sim, nós consideramos isso, estamos de acordo com isso. Falou aí nas novas tecnologias, há um dado importante que não diz só respeito a Portugal, mas tem a ver também com o nosso país, naturalmente, é que, segundo estudos feitos no plano internacional, por revistas da especialidade, nomeadamente, esses estudos indicam que, devido à introdução das novas tecnologias, da ciência, do conhecimento e do saber, a sua introdução na produção de bens materiais, nunca na história da humanidade existiu tanto como agora. Sem dúvida. Entretanto, por contradição das contradições, raramente houve tantos milhões de seres humanos a passar fome. Mesmo antes da pandemia. Havia 50 e quase 60 milhões, segundo a ONU, e no último ano, 17, para aí, tinha crescido mais de 30 milhões. Ou seja, uma aberração total. A ciência, a tecnologia, o conhecimento e o saber do ser humano não está ao serviço dos povos. Precisamente. Está ao serviço da ganância
do lucro e só da ganância do lucro das grandes multinacionais. Absolutamente. Porque utilizam, de facto, as novas tecnologias, o aumento da produção é constante, mas depois não se traduz no aumento Do bem-estar das pessoas. Não é? do bem-estar das pessoas. O senhor, pelo menos, deve-se lembrar ali o nosso, como é que se chama? Heitor. Heitor é mais novo, admito que já não se lembre, mas houve aqui há uns anos atrás um senhor que entrou pela Assembleia da República dentro, sabendo que estava lá a Comissão de Saúde reunida, entrou e recusou-se a sair e disse: eu só saio daqui quando me darem um comprimido, quando me derem um comprimido preciso, senão morro. Era um comprimido da hepatite C, que ele e outros milhares de portugueses estavam em vias de não ter. Aquilo deu uma escandaleira tão grande, porque as televisões e os órgãos de comunicação social foram apanhados de surpresa, tiveram alguma liberdade de editar e difundir aquilo, porque depois no dia a seguir já não foi assim, já levou a censura lá dos diretores de informação, mas criou um problema complicadíssimo ao governo, na altura do Passos Coelho, ao ponto do Ministro da Saúde, que é agora o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, ter vindo explicar porque é que não tinham o comprimido. Ele disse: olha, não temos porque a empresa, queria dizer multinacional, com quem nós estamos a negociar, quer 5.000% de lucro em cada comprimido. Ou seja, se o comprimido saísse a €1, e peço que não liguem ao €1, que eu não tenho conhecimentos para saber, é apenas o exemplo, então significava que a multinacional queria €50 por cada comprimido. É o que resulta dos 5.000% de margem de lucro. Chegados aqui, em relação ao que estávamos a discutir e a tratar, é caso para perguntar: aqueles senhores dessa multinacional, esses capitalistas, alguma vez passou pela ideia, ou se preocuparam, em que podiam morrer pessoas por falta daquele comprimido? Não. Lucro, ganância do lucro, quanto é que dá, quanto é que não dá. E por isso é um bom exemplo que ilustra bem de que o conhecimento, o bem, o saber, a ciência ao serviço dos povos não está ao serviço da produção, mas com o objetivo final do lucro e da ganância do lucro. Ora, vamos passar aqui para o nosso país, onde estamos a ser geridos pelo sistema capitalista. Uma das questões que deve colocar ao Primeiro-Ministro e ao Partido Socialista é perguntar: então, como é que querem fazer isto? Como é que querem aplicar o conhecimento, a ciência e as novas tecnologias? É para gerar lucro, mais lucro ao grande capital? Ou é para avançar num tal projeto de aumento económico que aumenta a produção nacional, cria centenas de milhares de postos de trabalho, coloca a segurança social numa situação boa, não é? Boa, porque mais gente a trabalhar é mais descontos para a segurança social, não apenas do trabalhador, mas também da entidade patronal. E é menos despesas, naturalmente, com o subsídio de desemprego. Tudo isto é um andamento positivo que leva naturalmente o país a sair da situação dramática em que está. Pegando nessa questão da saúde, agora está em cima do acontecimento, de todos nós, qualquer um de nós pode apanhar o Covid, o problema da famosa vacina. E é uma nota curiosa que eu não resisto a contar, peço desculpa por estar a roubar-lhe o tempo. Não, a mim não roubei. Vocês é que são, neste caso não é os donos disto. Vocês é que têm aqui a direção de coisa. Uma nota curiosa que eu descobri anteontem, se eu não me engano, que o primeiro país a anunciar que já tem a vacina pronta, não é? E que vai começar a divulgá-la 12 ou 15 de agosto, agora neste mês, no caso que está a chegar, é a Rússia, não é? Se fosse a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, os Estados Unidos da América, o Brasil do Bolsonaro, no caso, tinha vindo em primeira página em todos os jornais. Esta visão
anticomunista que ainda hoje existe, que acham que a Rússia ainda é o RSS, leva a que ninguém fale do assunto. Não acho isto inacreditável? Trata-se de um país capitalista. É irmão deles. É completamente. É irmão deles. Na política internacional, não alinha com vários outros países capitalistas, não é? Tem mais receio, pronto. E depois tem uma questão que é determinante. É só dar isto porque nós não é propriamente a situação internacional que nos traz aqui, mas que é os acordos e a convergência estratégica, acho que já se pode dizer assim, que tem com a China. Sem dúvida. Pronto, e essa convergência estratégica no plano económico, no plano militar, tudo, naturalmente que lhes coloca dúvidas, reticências e em alguns casos, como é o caso da administração americana, já lhes dá certezas que têm que ter o combate permanente desde já, não é? Mas, agora entramos para outro campo, que não estamos a divulgar nessas matérias. Há um caso que vai acontecer daqui a menos de meses, que se chama as eleições presidenciais. O PC já tem candidato ou só vai dizer esse tema, como disse o secretário-geral do Partido Comunista? Sim, nós temos previsto, a seguir à festa do Avante, convocar uma reunião do Comitê Central do Partido, porque é o Comitê Central do Partido quem decide quem é o candidato. Claro que na base de uma proposta que a Comissão Política e o Secretariado do Comitê Central levarão a essa reunião. Mas é lá que é discutido e decidido quem será a nossa, eu não digo candidato, qual será a nossa candidatura, porque é uma candidatura que se trata, é a candidatura do PCP, que tem que ser naturalmente corporizada por um militante ou por uma militante, e naturalmente, mas só seguir à festa do Avante, de facto. Até lá temos que ficar à espera. Até à festa, também, pronto, isto está assim, devido ao Covid, mas não só, as coisas estão um bocadinho assim mornas nesse sentido. A campanha, se quisermos, a pré-campanha a sério, pronto, já acho que em agosto não haverá, a seguir à festa. Claro, não quer dizer que nós não estemos já a tratar das coisas. E já estão candidatos, já estão certamente um candidato. Talvez de forma, sim, aproximada, mas não decisão tomada ainda. Mas claro, já estamos a tratar como é que vai ser a nossa campanha, forma, linhas essenciais, não é? Tudo, não é? Porque, como disse, não é uma campanha do candidato, é uma candidatura do PCP, onde atualmente o candidato se incorpora. Se me der mais um minuto... Todo o tempo. Permite? Todo o tempo. Um aspecto que pode ganhar força e importância mais uma vez no futuro, que é o facto de o PSD e o CDS, mas especialmente o PSD, estar a colocar o conta-quilómetros no carro a zero, dê-lhe uma pinturazinha e está a tentar vender o carro como novo. Nós, em relação ao passado, não temos nada a ver com isso. Não, isso não tem nada a ver com isso. O nosso carro é novo. Vejam o conta-quilómetros e aquilo está tudo a cair aos bocados, porque é velho, muito velho. O PS faz a mesma coisa, naturalmente, cada vez que luta pelo poder, quando elegem um novo líder, aquele e fazem com que uma grande parte do povo se esqueça que de facto é aquilo. Ora bem, é importante lembrar, numa altura em que há aí a tentação de gente importante que está aí nas instituições até, que estão de novo a caminhar na convergência do PS com o PSD, com o objetivo do governo do Bloco Central. É importante recordar que a situação que nós temos hoje no país, com os 2 milhões a viver no limiar da pobreza, não são nós que dizemos, diz o Instituto Nacional de Estatísticas, não é? Que mesmo com aqueles 300 mil trabalhadores que tiveram salário porque tiveram posto de trabalho nos últimos 4 anos, antes do Covid, o Instituto Nacional de Estatística o que nos disse foi: olha, mas não conseguiram sair da pobreza, porque o salário mínimo nacional não nos permitiu, os salários tão baixos não nos permitiram que saísse. Se temos a indústria como temos, completamente desarticulada e destruída, se temos a situação na agricultura como há bocado falámos, nas pescas como há bocado falámos,
isto não se deveu, nem se deve a nenhuma maldição divina de castigo ao povo português por se ter portado mal. Não foi. Isto deve-se a homens, mulheres, ministros e ministras de governos, nomeadamente do PSD e do PS, que sem ter nenhuma pistola apontada, pressionados por isso, de forma livre, decidiram levar à prática políticas que trouxeram o nosso país para a situação que nós encontramos. Deve-se a isso. E numa altura em que se prepara um novo para vender o carro como novo, pronto, queria deixar esse apontamento final. Não é? Basta recordarmos que, infelizmente, saiu hoje também no INE, não é? Esta quebra brutal do PIB português, que faz com que Portugal seja o quarto país com a maior queda de toda a União Europeia. E isso resulta, obviamente, uma boa parte tem a ver como é evidente no Covid, mas também do outro lado resulta da incapacidade do Governo em criar uma democracia económica que permita que os trabalhadores dentro das organizações tenham algum poder e que travem estas políticas surrealistas de desagregação da economia portuguesa, como está a acontecer, como disse muito bem. Muito obrigado. Muito grande por esta entrevista. Obrigado, eu também. E vamos encontrar na festa do Avante. Vamos, vá lá, bebemos lá uma bejeca. Uma bejeca, sim, senhor.